Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que estejam assistindo esta videoaula. Hoje, então, vamos encerrar essa unidade, pelo menos do ponto de vista dos conteúdos, de oferecer os conteúdos. Na sexta-feira, eu vou postar uma videoaula bem interessante, onde eu vou pegar exercícios de cada parte da termodinâmica, exercícios da lista, o que eu acho interessante, e vou resolver, tá bom? Vai ser uma videoaula só de resolução de exercícios, ok, senhores? Mas a parte de conteúdo, então, se encerra hoje. Bom, na última aula nós falamos sobre as hipóteses básicas, falamos sobre a teoria atômica da matéria, mas também falamos sobre as hipóteses básicas da teoria cinética dos gases. Eu espero que os senhores tenham entendido basicamente qual é a ideia. A ideia da teoria cinética é descrever, através do movimento coletivo das moléculas do gás, demonstrar como isso está relacionado àquelas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, que são as variáveis macroscópicas, que basicamente refletem um comportamento global do gás, certo? Então essas variáveis, pressão, temperatura e volume, elas descrevem um comportamento global, um comportamento coletivo. E a teoria cinética, ela busca, a partir do exame do movimento das moléculas, olhando o gás como feito de moléculas se movendo para lá e para cá, busca explicar esse comportamento. E nós vamos ver, ao final dessa aula, que essa teoria ela é muito bem sucedida nesse sentido, ao tentar explicar alguns fenômenos macroscópicos decorrentes do movimento coletivo dos gases. Bom, então nós enunciamos, e agora as cinco hipóteses básicas, lembrem da última aula. Então agora vamos ir um pouco mais a fundo. Bom, primeiro nós vamos começar com a teoria cinética da pressão. Basicamente, a ideia é que a pressão ela é vista como um resultado das colisões sucessivas entre as partículas com uma dada parede do recipiente. Ok? Novamente, pressão ela é vista como um resultado das colisões das diversas partículas contra a parede do recipiente. Certo? Então, nesse sentido, nós temos... Se você pensar em uma molécula, vamos primeiro olhar para uma molécula. Uma molécula que colide elasticamente, que é uma das hipóteses básicas, com a parede. Então, imagina que aqui tem um recipiente e a gente está olhando para essa parede amarela aqui. Por quê? Porque depois o resto é igual. Então, primeiro vamos olhar só para o particular, que depois, obviamente, dá para nós expandirmos esse particular. Então, uma molécula de massa M e velocidade v, ela carrega um momento P. Em particular, se a gente está olhando para a colisão dela com a parede amarela, notem, dado esse sistema de referência, que essa parede é perpendicular à direção x. Então, a gente pode dizer que se ela colide elasticamente, ensinamentos de Física 1, ela vai fazer essa trajetória, vai colidir aqui e vai para algum lugar lá com o mesmo ângulo. Porém,
na colisão elástica, né, ou na colisão, nós vemos que o momento, a componente do momento em y, antes e após a colisão, não vai mudar. Então, delta PY, deixa eu colocar mais aqui a mão, delta PY é igual a zero. Mas o momento em x vai mudar, porque ele vem para cá, isso aqui era para ser reto, tá? E após a colisão, ele muda de direção. Então, existe uma variação na componente x do momento. E como que eu calculo essa variação? Então, momento final, supondo o x positivo para a direita, o momento final vai ser menos mvx, menos, isso aqui, esse menos vem da variação, né? Menos o momento inicial, que era positivo, estava para a direita, mvx. Isso dá uma variação do momento da molécula, dessa molécula particular, como menos 2 mvx. Ora, menos 2 mvx é a variação de momento da molécula. Qual vai ser a variação de momento da parede? Vai ser o contrário disso, vocês concordam? Então, show de bola. Se você pegar a taxa de variação, que é a força, né? Taxa de variação no tempo, que é a força em direção x, eu vou ter então delta P, 2mvx, dividido por 2L sobre Vx. O que é 2L sobre Vx? É o tempo que uma molécula que colide aqui, tempo médio, né? Que uma molécula que colide aqui com essa parede, ela volta a colidir novamente, né? Então ela andou L, bate nessa aqui, que nós não estamos contabilizando, mas quando ela volta, ela caminha então 2L, onde L, né, aqui a gente está considerando um recipiente, se vocês ainda não perceberam, um recipiente cúbico de lado L. Então, o ΔT que ela volta a colidir é 2L sobre a velocidade da partícula, Vx. Então, dividindo isso, né, o Vx vai para lá e eu tenho isso aqui, ó. Agora, a gente sabe que isso a gente calculou a força, né? A força da partícula m sobre a parede amarela. Mas a gente sabe que a pressão é a força por unidade de área, certo? Então, devido às sucessivas colisões. Então, se a força por unidade de área, quanto vale a área dessa parede aqui? Isso aqui é uma parede quadrada, né, de lado L. Então, essa área vale L ao quadrado. Logo, a componente x da pressão é força sobre L ao quadrado, certo? Porém, agora, a gente viu para uma partícula. Mas se eu quero saber a pressão total, a gente sabe que o gás tem inúmeras partículas, né? Várias partículas aqui. E elas estão indo para direções aleatórias, totalmente aleatórias. Porém, nada impede que algumas tenham essa componente x de momento. Logo, todas as moléculas que tiverem essa componente x de momento vão contabilizar para a pressão. Então, cada uma delas vai fazer uma força desse tipo aqui, certo? Então, se eu tenho N partículas, aqui a gente está considerando um gás homogêneo, né? Ou seja, feito de moléculas de mesma massa. Ok. Então, a gente soma as contribuições das N, né,
Aqui eu tenho N moléculas. Então, para computar a pressão total ao longo dessa parede, eu tenho que somar as N moléculas e dividir pela área da parede. Então, considerando novamente que elas têm a mesma massa, eu boto a massa em evidência. Aqui, né, vai ficar L dividido por L ao quadrado, que dá L ao cubo. E aí eu somo as velocidades. Certo? Agora, nota o seguinte, aqui vem o pulo do gato. Aqui vem a necessidade de um tratamento estatístico. Porque quando você fala N, você não está falando em 10 partículas, em 20 partículas, em 50 partículas. Imagina, se isso aqui, por exemplo, tiver 22 litros, esse recipiente, a gente está falando em algo da ordem de 10 elevado a 23 partículas. Para a gente reforçar essa ordem de grandeza, se eu tivesse 10 a 9 partículas, isso representaria 1 bilhão delas. Então, por exemplo, nós temos da ordem de 7 vezes 10 a 9 seres humanos no planeta. É muita gente? Sim. 7 bilhões de seres humanos. Agora imagina você tratar individualmente cada ser humano. Qualquer pesquisa que você faça do IBGE, do Datafolha, Ibope, qualquer pesquisa você sempre pega da ordem de 10 a 3, né, de 2.000 pessoas. E faz uma média disso. E essa média já é bastante representativa da quantidade de brasileiros, né? Por exemplo, nós temos 200 milhões, então nós temos da ordem de 2 vezes 1 milhão é 10 a 6, né? 1 milhão, 10 a 7, 10 a 8. Nós temos da ordem de 10 a 8 pessoas. Então, quando você faz uma pesquisa do Ibope da ordem de 1.000 pessoas, já de alguma forma isso representa 10 a 8. Mas aqui, no caso dos gases, lembra-se que o número de Avogadro é da ordem de 10 a 23. Comparem 10 a 23 com bilhão, por 10 a 9. Se eu multiplicar 1 bilhão vezes 1 bilhão, eu ainda vou ter, ou seja, se eu elevar 1 bilhão ao quadrado, eu ainda vou ter 10 elevado a 18, que ainda é 5 ordens de grandeza menor do que isso. Eu espero que todo esse meu argumento tenha justificado a necessidade, então, de a gente tratar estatisticamente, né? Obter um valor médio, trabalhar com o valor médio da velocidade, e não os valores individuais das velocidades de cada partícula, cada uma das N partículas. Então, como é que eu calculo a média? Em tese, eu somo as velocidades e divido pelo número total de partículas, como você faz com qualquer média. Para o caso de um gás, nós vamos falar mais à frente sobre a distribuição de Maxwell. Que vai dar uma forma muito eficaz de trabalhar com essa média, certo? Mas ok. Por enquanto, imaginem que vocês consigam calcular o valor médio. Aqui, na verdade, é o valor médio quadrático, né? Porque a velocidade é ao quadrado aqui. Imagine que vocês consigam calcular de alguma forma.
Então, ó, se N, que é o número de partículas, pode ser escrito como o número de moles vezes o número de Avogadro, isso é importante. Então a gente pode escrever, né, esse N como dessa forma, né? Porque notem, como elas têm, se a gente considerar que a média é isso, se eu passar o N para lá, se eu passo o N para cá e considero que o N é isso, eu vou ter essa expressão aqui para pressão. Qual é a diferença dessa expressão para essa expressão? Que agora eu estou, de alguma forma, eu estou dizendo que a pressão é um resultado macroscópico do valor médio da velocidade ao quadrado. Sua componente x. Você lembra? A pressão naquela parede amarela. Portanto, olha o que nós temos. Daqui eu saio para cá de que forma? Quem é L ao cubo? Quem é L ao cubo? É o volume do recipiente. L ao cubo é o volume do recipiente. Beleza? Agora, se eu multiplicar a massa de cada molécula pelo número de Avogadro, M vezes Na me dá a massa molar. Massa molar. Que é a massa que eu tenho em 1 mol, né, da substância, do gás. Ok? Finalmente, aqui nós estamos considerando a pressão Px. Mas o movimento, como nós dissemos, é totalmente aleatório. Então você tem molécula vindo para cá, numa hora, na outra hora ela pode estar vindo para cá, ela sofre colisão com outra. Vamos falar sobre o livre caminho médio. Ela vem para cá, elas estão num movimento totalmente aleatório. Então, em média, a velocidade não escolhe uma direção específica. Significa o seguinte, que o valor médio para cada direção é igual. Da molécula em cada direção é igual. Ora, se é igual, e se vocês lembrarem que v ao quadrado, né? Lembre-se de vetores. O que é v ao quadrado? É vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. Né? Se eu tenho um vetor v que tem vxi mais vy j mais vz k. Quando eu tomo o quadrado desse vetor, eu tenho que levar ao quadrado cada uma das componentes. Considerando que elas são iguais, então eu posso simplesmente tirar esse subíndice aqui, né? Somá-los vai dar 3vi ao quadrado. Então, dividindo, e aí esse 3 eu passo para baixo, então fica assim, ó. Eu tenho 1/3 da velocidade total em cada uma das direções. Logo, a pressão global, ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Né? Que se antes eu estava considerando Px, certo? Numa parede, mas agora eu quero estender para todo o recipiente, em todas as direções, eu simplesmente divido por 3. Certo? Então, essa é a teoria cinética, é a pressão à luz da teoria cinética. Certo? Ou seja, quando você coloca aquele manômetro para medir a pressão do gás, essa pressão aqui que você visualiza macroscopicamente está relacionada aos sucessivos, é isso que a teoria cinética diz, está relacionada às sucessivas colisões com as paredes do gás, né? E, consequentemente, as sucessivas trocas de momento entre
a molécula e a parede, né, pode ser refletido através dessas grandezas estatísticas aqui, cinéticas, né, que é a velocidade. Por isso o nome teoria cinética. Tem a ver com o fato de você relacionar a velocidade das moléculas, a velocidade global das moléculas, à termodinâmica. Ok? Então, a velocidade quadrática média, ela seria a média, ou seja, a raiz da média do quadrado da velocidade. Isso dá uma velocidade quadrática média, que é diferente da velocidade média, tá? Então, isso aqui, em geral, é um pouco maior. Eu vou voltar a esse assunto, quando mostrar a distribuição, mas, em geral, a velocidade, chamada VRMS, é um pouco maior, mas é sempre maior que a velocidade média. Vocês já devem ter visto, se não viram, deveriam ter visto, esse conceito de RMS. Por exemplo, qualquer estudo ligado a circuitos, quando você quer calcular a potência média dissipada num circuito AC, que oscila, então você, em geral, você leva em consideração o valor RMS, por exemplo, da corrente, né? O valor quadrático médio da corrente. Bom, podemos associar a velocidade de grandezas macroscópicas à pressão e densidade. Isso aqui nada mais é do que eu havia dito, só que agora a gente pode inverter, né? A gente pode inverter, lembrando, ó, que se eu isolar esse V ao quadrado médio, não é V médio ao quadrado, não é isso aqui, ó. Não é, é isso aqui. Isso aqui é diferente disso. Vocês podem mostrar o porquê? Com o conhecimento de estatística que os senhores tiveram? Mostrem isso aqui. Mostrem que é diferente. Então, isso aqui que a gente está querendo, quando você tira a raiz disso, certo? Você tira a raiz disso, você isola aqui, né? 3V vezes P sobre N de moles vezes massa molar, dividido por isso, né? E tira essa raiz. Olha o que você tem. Você tem isso aqui, onde V sobre N, que é N vezes a massa molar, é a massa de gás, dividido pelo volume, isso aqui dá a densidade. Tá certo? Então tá aqui. Nós vamos ver em ondas que a velocidade do som, ela tem uma expressão parecida com essa aqui, a velocidade do som. Agora, por que a velocidade do som? Porque é a velocidade com que a onda sonora se propaga no ar. Notem, ela tem uma expressão parecida, mas não vai ser igual a essa, porque essa aqui é a velocidade das moléculas de ar. Mestre, a velocidade do som não é igual à velocidade das moléculas de ar? Não. Não é não. Porque a velocidade do som é uma velocidade vindo de um comportamento ordenado das moléculas que transmitem a vibração umas às outras, e isso chega aos seus ouvidos como uma onda sonora. Já essa velocidade aqui, RMS, que nós estamos computando, são as velocidades aleatórias, certo? Ou seja, que estão sendo computadas pelo movimento errático das moléculas.
sem nenhuma perturbação. Já a onda sonora, ela reflete uma perturbação organizada. Por esse motivo, essas duas coisas são diferentes. Eu sei que eu não devia estar me adiantando sobre isso, mas guardem essa informação que vai ser muito útil para vocês. Isso é muito importante que vocês incorporem ao patrimônio intelectual dos senhores. Então, voltando aqui, o que essa expressão quer dizer? Quer dizer que, uma vez que eu meça, que eu saiba a densidade do gás, né, e consiga medir a sua pressão, por um meio macroscópio, um manômetro qualquer, medir deu lá 2 atmosferas, ou 2 milímetros de mercúrio, seja lá o que der, você sabe automaticamente, pela teoria cinética, qual é a velocidade quadrática média dos gases, ou das moléculas, tá bom? Agora, se a gente assumir a lei dos gases ideais, né, nota que aqui aparece um P vezes V, né? Então isso pede que a gente, de alguma forma, tenha que fazer alguma observação sobre a lei dos gases. Então, se a gente assumir a lei dos gases como válida, note que aqui eu não estou mostrando pela teoria cinética a lei dos gases ideais, não estou demonstrando isso, mas só estou adiantando alguma coisa e aí eu estou assumindo que ela seja válida. E se ela for válida, ela pode relacionar a velocidade quadrática média à temperatura. Dessa forma, assumindo que PV seja igual a nRT, aí eu corto aqui, fica 3RT sobre a massa molar. Ou seja, a velocidade quadrática média vai ser igual a raiz quadrada de 3RT sobre a massa molar. Então aqui, ó, por exemplo, duas observações, né? Espero que vocês tenham visto na simulação que eu fiz que à medida que eu aumentava a temperatura, tinha uma caldeira embaixo, né? Eu podia aumentar ou diminuir a temperatura. À medida que eu aumentava a temperatura, a gente via o valor médio da velocidade do gás aumentar também, certo? Nós vamos mais à frente também falar sobre um pouco mais de cuidado sobre a relação, né? Essa relação, e especialmente a relação da energia cinética de translação dos gases com a temperatura. Mas, por enquanto, basta vocês entenderem também que existe essa relação entre a velocidade e a temperatura do gás. Por exemplo, para vários tipos de gás, né, formados por diversas moléculas ou átomos, como moléculas de hidrogênio, átomo de hélio, molécula de água, molécula de nitrogênio, etc., cada um deles com uma determinada massa molar. Então, vocês podem perceber que quanto maior a massa molar, menor a velocidade, né? Que é inversamente proporcional. E aí vocês podem ver, então, que a uma dada temperatura, vamos colocar a temperatura ambiente, cada um deles, então, usando esses valores aqui, cada um deles vai ter um VRMS. O que eu gostaria de chamar a atenção, né? Duas coisas. Primeiro, quanto mais leve o gás, maior a sua velocidade quadrática média. Quanto mais pesado, eu acho que nós podemos mostrar isso lá na simulação, menor a sua velocidade quadrática média. Esse é um ponto. Tá certo? Quanto maior a massa molar, menor a velocidade. Outro ponto é que se eu crescer a temperatura, essas velocidades elas vão crescer, elas vão aumentar. Tá certo? Vão subir. Sobe a temperatura, sobe a velocidade. Tá
ok? Isso aqui dá uma boa explicação sobre, por exemplo, porque cada planeta tem uma dada atmosfera. Por exemplo, a atmosfera de Marte é diferente da atmosfera do planeta Terra, que é diferente da atmosfera da Lua, né? Por dois motivos. Por essa velocidade média dos gases que compõem a atmosfera e por uma grandeza chamada velocidade de escape, que é uma velocidade a partir da qual a molécula ela foge do campo gravitacional de um determinado satélite ou planeta. Então, se é uma molécula, quem já viu o Super-Homem sabe que tem, principalmente os filmes antigos, né? Quando era o Christopher Reeve, tem uma cena que ele pega uma bola de beisebol e joga. Ele joga com uma velocidade tão alta que ela escapa do campo gravitacional da Terra, vai para o espaço. Se ele jogasse com uma velocidade menor, ela subiria e depois cairia, como é usual nós observarmos. Mas ele jogou com uma velocidade tão alta que ela escapa do campo gravitacional da Terra. Por essa mesma razão, por exemplo, você tem a Lua. Em princípio, as moléculas que estariam ali, elas têm várias moléculas que poderiam estar ali, não estão porque elas tinham já velocidade quadrática média, dada aquela temperatura, elas tinham velocidade quadrática média com um valor suficiente para escapar do campo gravitacional daquele satélite, né? No caso a Lua. Então só quem for mais pesadão mesmo que fica ali aprisionado. Quem for mais leve, quanto mais leve, maior facilidade de escapar. Por exemplo, nossa atmosfera não tem o átomo de hidrogênio, né? Bom, então aqui está a distribuição de velocidades. Notem, não vou entrar em detalhes porque requer uma elaboração que a gente não tem tempo de discutir, né? Requer uma elaboração que nós não temos tempo de discutir, mas Maxwell, estudando o comportamento global, ele procurou desenvolver uma estatística para a distribuição dessas moléculas dentro de um recipiente, né? E ele chegou a essa expressão. Ó. O que essa expressão mostra? Ela basicamente diz qual é a probabilidade. O que é P de V? É a probabilidade de encontrar um conjunto de moléculas, né? Uma fração do gás, vou colocar assim, fração do gás, uma fração do gás com velocidade entre V e V mais ΔV. Então, isso aqui é uma distribuição estatística. Notem que depende da temperatura, depende da massa molar, como já vimos de alguma forma adiantado, depende da velocidade da partícula. Agora, notem que essa velocidade é a velocidade das partículas, né? Ou seja, de cada uma das partículas. Certo? Com essa forma aqui funcional. Então, por exemplo, essa área aqui, como é uma distribuição contínua, lembra-se que eu estou falando de 10 elevado a 23, então uma
eu posso tratar essas grandezas. Eu não posso falar partícula 1, 2, 3, 4. Eu posso falar sobre um contínuo de partículas, como se pegasse um copo de água no oceano. Tem um contínuo ali. Quantas moléculas, qual a velocidade de cada uma das moléculas? Você pega um copo dentro de um oceano, você não consegue separar. Então você faz um contínuo, certo? Então isso que esse tratamento diz. De forma que essa área aqui vermelha, ela me dá a fração de moléculas que tem uma velocidade nessa faixa aqui, por exemplo, entre 600 e 601. Essa largura do dV é uma largura diferencial. Então, ela pode ser tão pequena quanto você queira, certo? Agora, aspectos interessantes é o seguinte, ó, a velocidade média, ou seja, eu tenho inúmeras partículas, cada conjunto, né, pequeno de partículas tem velocidades que estão seguindo aproximadamente essa distribuição aqui. Se eu pegar isso e fazer uma média, a gente já vai ver como, você já deve ter visto algo em estatística, vai dar esse valor aqui. Por outro lado, eu posso também querer saber qual é o valor mais provável, que não me dá grandes contribuições estatísticas, do ponto de vista da termodinâmica, mas eu posso querer saber o valor mais provável. O que é o valor mais provável? É o valor que tem o maior número de moléculas com aquela dada velocidade, né? Ou seja, isso aqui é o topo, né? É o ponto mais alto da minha curva. Lembrando que essa curva aqui me dá o número de moléculas com uma dada velocidade. Então, o maior valor vai me dizer o seguinte: eu tenho o maior número de moléculas dentro desse gás tem velocidade, vamos colocar aqui, de 400 metros por segundo. Então, esse é o valor mais provável. Tem o valor médio, certo? E tem o nosso valor quadrático médio, que é um pouco acima do valor médio. Por que disso? Porque como entra... Explicando como é feito o cálculo, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas guardem isso, né? O valor quadrático médio ele é maior do que o valor médio, por exemplo. E por que o valor médio não está junto com o valor mais provável? Porque notem que essa distribuição ela não é simétrica em torno de um centro. Ou seja, tem mais moléculas. Notem esse rabo aqui dessa distribuição. Tem mais partículas com valores maiores do que o valor mais provável, ou seja, essa área à direita do valor mais provável é maior do que a área à esquerda do valor mais provável. Vocês podem reparar isso? De tal forma que essa não é uma distribuição simétrica em torno do valor mais provável. Por esse motivo, o valor médio não vai coincidir com o valor mais provável. Não vai estar aqui o valor médio. Certo? Bom, outra questão muito interessante é o seguinte. Notem como a distribuição, Isso é muito legal, muito interessante. Olha como ela se expande, né? Ela fica mais... menos concentrada, né? Mais diluída, conforme você vai aumentando a temperatura, né? Conforme você vai baixando a temperatura, você tem uma concentração maior de partículas, né, de moléculas ou átomos, estão concentrados em torno de uma dada velocidade, que é menor, obviamente, do que a velocidade com a temperatura maior.
Então aqui está por volta de 200 e pouco, aqui por volta de 400 e pouco. Aqui a temperatura é maior e aqui a temperatura é menor. E aí, se você for baixando para temperaturas cada vez menores, entra em jogo em cena a natureza quântica, né? E aí você tem distribuições, dependendo da natureza das partículas que formam aquele gás. Distribuições de Bose-Einstein ou Fermi-Dirac, cada uma com as suas idiosincrasias. Mas isso para temperaturas da ordem de alguns kelvins ou menos, tá? Agora, temperaturas, digamos assim, macroscópicas, a distribuição de Maxwell, então, que provavelmente é o que vai ser importante para vocês, dada a condição na embarcação, as condições numa caldeira, ou, enfim, todo o contexto de uma embarcação, essa vai ser a distribuição que vai ser mais importante para vocês. Ok? Então, notem que a velocidade média é dada a partir dessa distribuição, né? A partir dessa distribuição, vocês podem calcular a velocidade média a partir dessa expressão aqui, ponderando por V essa distribuição. Isso é um valor médio estatístico de qualquer distribuição contínua. Não tem nada de física aqui, isso aqui é matemática, certo? E aí vocês podem notar, então, e eu peço como desafio que vocês façam essas contas, né, usando tabelas de integrais para essa expressão aqui, fazendo essas contas, que vocês alcancem esse resultado aqui. Ó, velocidade média. Notem que é parecida com aquelas expressões. Por exemplo, a velocidade quadrática média, a partir dessa distribuição, é exatamente aquela que nós obtivemos a partir, né, da teoria cinética da pressão. Exatamente aquela. Voltem alguns slides que vocês vão ver. E finalmente aqui nós temos a velocidade mais provável. Vocês, para encontrá-la, como você encontra o máximo de qualquer função, você deriva e iguala a zero, que você vai encontrar aqui o máximo dessa distribuição, certo? E para essa distribuição aqui dá esse valor. Óbvio que a rigor você tem que derivar duas vezes, né? A primeira você tem que igualar a zero para saber se é um ponto de máximo, mínimo ou inflexão, e você tem que derivar a segunda vez para saber para onde aponta a concavidade. Mas como a gente já conhece a distribuição, a gente sabe que se a gente encontrar um zero da distribuição, é porque é um máximo. Porque a distribuição não possui mínimo, nem tampouco inflexão. Ok? Bom, senhores, essa foi a primeira parte da aula, tá bom? Fica muito extenso porque eu não gosto de deixar nada para trás, então eu vou parar por aqui e vou fazer uma aula separada, mas essa outra aula eu não vou contabilizar porque nós não temos tempo, tá? Então não vou contabilizar no QTS, ou seja, eu vou como se eu tivesse dado uma só aula, mas eu vou dividir essa uma só aula em 2 vídeos. Ok, senhores? Então, um abraço e até a próxima.